Queridos, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui fazendo uma transmissão via Facebook, Instagram, em nome da Oitava Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Estar com você permitir que nós entremos aí na sua casa e tenhamos um tempo de comunhão e adoração com o Senhor, mas também uns com os outros, mesmo afastados, na certeza de que Deus está aqui, mas também está com você. Um grande abraço aí a Cirlei, a Simone Lima, grande abraço. A Diana Amaro, grande amiga também. Ao Leandro Silva, ao Éder, a Leia Venturim, a Catiane e tantos outros aí que estão se chegando a nós nesse momento que nós reservamos aí para o Senhor. Esse é o tempo que o Senhor fez, por isso nós devemos nos alegrar nele. E mesmo aí em quarentena, enquartelados, cada um, e talvez tenha sido uma experiência nova para você, você está resetando a sua história, né? Algumas coisas aí que eram ruins e que diante dessa experiência nós estamos reaprendendo que nós havíamos abandonado anteriormente, né? Creio que você está com a sua família aí, a esposa, o marido, os filhos, os pais, e juntos nós teremos um tempo de comunhão e adoração ao Senhor. Ele é aqui nessa noite da nossa existência, Jesus, tão somente Ele. E eu queria convidá-lo para que você reserve este momento, que teremos uma breve devocional, mas também estaremos cantando o Senhor juntos aqui. E se você tem algum motivo de oração nessa noite também, que você tenha a liberdade, talvez, aqui de colocar para nós, dizendo: Pastor Regis, eu quero que o senhor ore aí pela minha família, pelo meu trabalho, pelo nosso país, orar pelas famílias, liberdade de interagir conosco nesse momento que nós estamos conectados e na certeza de que estamos conectados a algo maior, a um pessoal, um Deus que se relaciona conosco. E a certeza que aquilo que nós colocarmos diante dele, ele estará ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, estará abençoando a nossa vida, a sua casa, a sua igreja. Independente se você é membro da Oitava Igreja Presbiteriana ou de qualquer outra denominação que realmente pregue a palavra, ou qualquer outra religião também, sinta-se à vontade conosco. Que esse momento aqui abrimos para estarmos expondo a palavra, compartilhando com você aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Eu queria orar inicialmente, na certeza de que Deus estará nos ouvindo e Ele estará abençoando a nossa vida. Eu quero convidá-lo para que você feche seus olhos neste momento, querido irmão, e volte os seus pensamentos ao Senhor nessa noite. Independente daquilo que você passou ou tem vivenciado, Deus tem algo novo para realizar na sua vida e podemos descansar o nosso coração em sua presença. Eu quero lembrá-los de algumas promessas que Deus tem para você e também para mim. O Salmo 23, eu creio que é um salmo que todo cristão deve saber de cor. E ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas. E esse Deus que nós cremos que Ele cuida de nós, Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque Deus está conosco. É o Emanuel. E o texto ainda declara que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né?
E hoje nós nos alegramos, a nossa irmã Leia está conectada aqui conosco. Ela completa 9 anos de casado. Parabéns, Leia. Parabéns, Elilson. E também hoje é aniversário do Mateus, né? O filho do Elilson. Então, que Deus derrame graça sem medida sobre a vida de vocês. E em nome da 8ª Igreja, que é festiva. 9 anos de casado. Quanta coisa passou, né? E jamais imaginavam que ia passar por uma quarentena, isolamento. Mas tem. Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o tempo oportuno para que a gente celebre a esse Deus, agradeça aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Inicialmente eu quero, como eu disse, ler as Escrituras, orar com você, fazer uma exposição rápida, bíblica, que venha abençoar a sua vida. E o Salmo 118, se você tem a sua Bíblia aí pertinho de você, você poderá abri-la e comigo aqui essa leitura, que diz sobre a alegria dos justos pelo Salvador. E o texto nos diz o seguinte, olha só: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então está dizendo que a razão de louvarmos ao Senhor, nós fazemos isso porque isso é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre em nossa vida. O que seria da nossa vida sem a misericórdia de Deus? Eu costumo dizer que nós acordamos com a misericórdia e vamos dormir com a fidelidade de Deus, porque nos nossos olhos e podemos contemplar, né, mais um dia que o Senhor fez, que Ele permite que nós possamos gozar de tudo aquilo que Ele deu a cada um de nós. Mas diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então, todos nós somos conclamados a dizer, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Tanto a casa de Arão, a casa de Israel, todos aqueles que temem ao Senhor podem dizer neste domingo, né? A sua misericórdia dura para sempre. E o salmista continua dizendo, então, ouviu e me deu folga. Talvez seja o que você precisa nessa noite. Tantas tempestades, tantas adversidades, tantas notícias ruins que chegam até você não sai de casa, fique na quarentena, não fique na quarentena, né? E de informações que chegam até nós e às vezes nós quase que nos enlouquecemos. Neste momento. E o salmista ele pede ao Senhor: o Senhor está comigo, não temerei, que me esteja conectado a este Deus e confiando tão somente. Depois ele diz: o Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Não rendei-te graça, porque me acudistes e fostes a minha salvação. E lá no final ele declara, o verso 28, tu és meu Deus, render-te, quero exaltar-te. Então, um convite à celebração. Um convite a você entender que a misericórdia do Senhor sempre em nossa vida. Para então, os nossos corações, toda a nossa vida neste momento diante do Senhor e na certeza que Ele ouvirá o nosso clamor. Oremos, queridos. Deus, obrigado por este momento que nós estamos aqui, juntos, nesse tempo oportuno que nós estamos em nossas residências e talvez em outros lugares, e podemos contemplar a criação do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. E que seja um tempo, Pai, agradável na Tua presença, em que o Senhor fale conosco através da palavra, que as canções que nós iremos entoar aqui exaltem a grandiosidade e o poder do Senhor. Abençoe esse irmão, essa irmã que está aqui nessa noite. Lembramos neste momento, agradecemos pela vida do Elilson
e da Leia, que completam 9 anos de casado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado desse casal. Obrigado pela vida também do Mateus, que completa mais um ano de vida neste domingo. Que o seu cuidado esteja sobre eles, ó Pai, renovando as suas forças, que entendam o cuidado. E celebramos também a soberania do Senhor. Agradecemos aqui, nesse tempo oportuno, que a tua graça imensurável e a sua misericórdia alcance cada um deles. Nós oramos em nome do seu filho amado Jesus. Querido, eu quero convidá-lo a ter um tempo de adoração, né? Nós estaremos cantando algumas canções que você certamente as conhece e poderá talvez trazer à sua memória algumas recordações daquilo que Deus tem feito na sua vida. E são canções aí que você, né, irão se lembrar delas nessa ocasião. Eu vejo uma pequena nuvem, homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Mais uma vez eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Seguimos, Jesus virá como chuva, descerá. Jesus virá, então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover, vai chover. O céu vai chover, vai chover. Abra as comportas. Você clama nessa noite pela presença do Senhor sobre a sua vida. Clame pela chuva ser o dia, a chuva temporã, que Ele derrame a água sobre terra seca, assim como a costa anseia pelas águas. A nossa alma tem sede da presença do Senhor. Clame na sua casa, onde você está. Ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Nós estamos aqui diante do Senhor. Nós iremos cantar mais uma canção, querido, de Sonda-me, Senhor. Ele nos conhece. Ele quebranta o nosso coração. Sonda-me, Senhor.
como um farol que brilha à noite, como as águas comigo no deserto, flecha que acerta o alvo, quero ser a maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Amém. Glórias ao Senhor. Diz: sopra, faz a tua obra em nossa vida. Que nós façamos dessa canção uma oração nessa noite. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Espírito, derrama teu óleo sobre. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, derrama teu óleo sobre mim. Deixa o Espírito te amar. Deixa o Espírito curar. Te amamos, Santo Deus, te amamos, Jesus Senhor, te amamos, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus. Deixa o Espírito te amar. Deixa o Espírito curar. Te amamos, Santo Deus, te amamos, Jesus Senhor, te amamos, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus. Amém. Nós queremos compartilhar com vocês uma mensagem ao seu coração. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia. Mais uma vez, lá em 1 Tessalonicenses, que é o texto base do coração, e na certeza de que Deus, de fato, falará conosco, né, através da sua palavra, lendo, mas também expondo que tem transformado a vida de tantas pessoas no decorrer da história humana. E o texto base está aqui em 1 Tessalonicenses, a partir do verso 3. E nós leremos aqui o texto do verso 1 até o verso 3. Então, o texto base da nossa exposição bíblica hoje, 1 Tessalonicenses, verso 1 até o verso 3. Na certeza de que Deus estará falando conosco aqui através da sua palavra, a sua mensagem. Atente à leitura da palavra do Senhor, tendo pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos,
a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Vou ler mais uma vez com você. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, parecer-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos destinados para isso. Amém? Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração, neste momento, através da sua santa palavra. Deus, obrigado, porque nós podemos aqui expor a tua palavra mais uma vez, com alegria no coração e na certeza de que o Senhor falará conosco através dela. Ela lida por si só, ela penetra no nosso coração, ela nos corta a nossa alma, entendendo que nós precisamos dela como nossa única regra de fé e prática. E sem ela nós não somos nada. E por isso nós para que o Senhor venha nos exortar nessa noite. Obrigado por tudo, nós oramos. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, um grupo que tem sido relevante, entre aspas, mas crescido em nosso contexto brasileiro, segundo o que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas, é o que nós chamamos de pessoas desigrejadas, né? Hoje elas compreendem cerca de 7% dos cristãos em nosso país. Alguns estão fora da igreja devido a decepções que tiveram com a liderança, outros talvez estão fora da igreja por conta de questões teológicas, outros até mesmo estão decepcionados com Deus. E talvez alguns tiveram uma perspectiva achando que a vida cristã seria um mar de rosas e diante perceberam que a vida cristã é andar pelo fogo quase sempre. Porque nós temos uma necessidade inerente de estarmos inseridos na igreja e sermos participantes, envolvidos. A gente se lembra daquilo que Paulo declara em Romanos, dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma afirmativa, uma premissa que todo cristão deve aplicar na sua vida. E entender que as circunstâncias que nos cercam, por mais desafiadores que elas sejam, elas jamais poderão nos separar de Deus, mas também da sua igreja. Manifesta a sua graça, usa a igreja como instrumento de Deus para abençoar o seu povo. O contexto desse texto que lemos aqui, se você quiser conhecer um pouco mais da história da igreja que foi criada na cidade de Tessalonicenses, basta você ler Atos 17 e você verá ali uma das missões da viagem missionária do apóstolo Paulo, em que ele está ali naquela cidade e durante algum tempo diz que durante 3 sábados ele arrazoava naquela cidade, nas sinagogas, expondo as escrituras. E diz que naquele contexto muitos gentios, que eram piedosos, se converteram ao cristianismo. Isso trouxe uma certa animosidade na vida dos judeus para com o apóstolo Paulo, mas também com Silas e Timóteo. E quando nós conhecemos a narrativa, veremos que eles saem de forma praticamente corrida daquela cidade e deixam naquela cidade uma saudosa saudade, E naquela ocasião. E quando nós olhamos para esse contexto, Paulo ele se alegra, ele envia uma carta para esses irmãos, ele falando sobre a operosidade das adversidades que havia naquela igreja. Os irmãos haviam permanecido firmes no Senhor,
havia um amor abnegado da parte deles, ou seja, um cuidando do outro naquela dificuldade que eles se encontravam. E lembrando que essa igreja é uma parte dela gentílica. E diante desse fato, Paulo, ele elogia essa igreja e ele ora por esse povo também. Lembrando, ele agradece a Deus pela operosidade da fé, do amor abnegado, pela firmeza que aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus. E ainda, Paulo, ele fala a respeito dessa igreja, trazendo algumas considerações que são razoáveis para nós aqui. Eles reconhecem que o Evangelho não chegou apenas em palavras, mas no poder do Espírito Santo de Deus até a vida deles. Reconhecem que na vida das autoridades é um padrão de procedimento que deve ser seguido também. E agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, Paulo está enviando Timóteo, o pastor, o pupilo do apóstolo, para estar com eles, além de trazer boas notícias, mas também com o intuito de pastorear esses irmãos, né? E diante dessa realidade, eu quero trazer uma premissa aqui a vocês nessa noite. Por que nós devemos estar inseridos numa igreja local? Como isso é salutar para nós? Isso de você pertencer a uma igreja que vive biblicamente, que prega verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E eu quero compartilhar apenas 3 verdades com vocês aqui nessa noite, rapidamente, né? O porquê que você deve de uma liderança. Não sei qual é a sua realidade hoje, se você está ligado a uma igreja local, ou já pertenceu a alguma igreja, ou está nessa estatística que nós chamamos hoje de desigrejados. E eu vou te dar motivos que deve estar dentro de um contexto eclesiástico da igreja. E a primeira razão é que uma liderança saudável, ela, quando instituída por Deus, ela tem autoridade para alimentá-lo com um verdadeiro texto que lemos aqui, o verso 2, Paulo diz à igreja de Tessalônica: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo. Paulo, preocupado com as questões que haviam naquela igreja, ele está enviando o seu pupilo chamado Timóteo, o pastor jovem, mais ou menos a minha jovem ainda, né? 44 anos, e possivelmente Timóteo tivesse regulasse idade comigo, volta de 40 a 40 e poucos anos. E ele tem a responsabilidade de estar na igreja, de ter ministro de Deus e com o intuito de pastorear esse povo, né? Ele diz: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Porque Timóteo é chamado de ministro de Deus no Evangelho de Cristo? Basta você olhar lá em 1 Timóteo, livro escrito diretamente pelo apóstolo a esse pastor, né, amado de Paulo, aquele texto. Ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para o condom que há em ti, o qual foi concedido mediante imposição de mãos, profecia, né? Através dos presbíteros. Medita nessa palavra de forma diligente para que teu progresso e a todos seja manifesto. Então, este pastor Timóteo, que teve a sua autoridade reconhecida pela liderança da igreja, os presbíteros, mas também o próprio apóstolo Paulo, é enviado à igreja de Tessalônica como ministro de Cristo, como alguém que é colaborador, colega do apóstolo Paulo, para pastorear essa igreja e ensinar o evangelho. Queridos, a razão então pela qual você precisa
estar inserido numa igreja local é que através dessa pessoas que nós sabemos que somos imperfeitos, não existe nenhum que seja perfeita aqui nessa face da terra. Se você tem procurado, quando você chegar até ela, você a tornará imperfeita. Mas sabemos que diante da nossa imperfeição, Deus tem usado de graça para conosco, usando homens de Deus responsáveis que têm a vocação, chamado ministros de Cristo para abençoar a sua vida. E como essas pessoas irão abençoar você? Apresentando o evangelho genuíno de Cristo. Nós sabemos que existem muitas teologias hoje que têm pairado dentro do ramo do cristianismo, né? Muitas ações que nos levam muitas vezes a cometer erros. E neste momento, querido, para que você entenda a necessidade de estar numa igreja, você precisa procurar uma que tenha uma exposição bíblica verdadeira, que vai alimentá-lo realmente com as Escrituras. Paulo, ele declara à igreja que ele decidiu ficar sozinho em Atenas, enviar o irmão Timóteo, que é ministro do Evangelho e nosso irmão, né? E tem um propósito aqui, esse jovem pastor Timóteo. Aqui o texto vai dizer simplesmente em benefício da vossa fé. No original, a ideia que Paulo traz de enviar Timóteo à igreja dos Tessalonicenses é uma ideia simplesmente de fortalecer a fé daqueles irmãos. Então, uma liderança instituída por Deus com o intuito de apresentar o evangelho genuíno, mas também com o propósito de fortalecer a nossa fé. Então, essa é a segunda verdade que queremos compartilhar com vocês aqui nessa noite, né? Uma igreja saudável, ela deve fortalecer a igreja em tempos de dificuldade, né? De forma a pastoreá-la, apresentando o evangelho genuíno, mas também cuidando desse rebanho. Eu não sei quanto tempo talvez você não está conectado. Não sei como anda o seu caminhar com Cristo, mas estou dizendo que existe uma grande necessidade que você esteja dentro do contexto eclesiológico. Eu quero lembrá-lo daquilo que o autor de Hebreus nos diz lá no capítulo 10, que ele nos declara o seguinte: não nos deixemos de congregar como é o costume de alguns. O que ele quer dizer? Que congregar se diz pertencer à igreja do Senhor. Então não existe cristianismo no isolamento. Não que estejamos aqui isolados por conta da quarentena, nós estamos conectados, ainda somos, porque pertencemos a uma igreja local, ainda que o espaço esteja vazio, nós ainda somos a 8ª igreja presbiteriana desde de fora. Mas entendendo que a nossa unidade, estarmos juntos, faz parte dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, para que nós sejamos fortalecidos juntos. E Timóteo tem incumbência aqui de estar com essa igreja, diante as dificuldades, como você verá aqui no verso 3, que ele fala que a finalidade pela qual nós existimos são as adversidades, as tribulações. Melhor você passar por adversidade sozinhos ou com pessoas que serão o seu esteio, o seu baluarte. E sabendo que Deus, através de irmãos, tem o poder de trazer consolo ao nosso coração. Quantos momentos da nossa vida que nos encontrávamos, né, com sentimento de derrota, e Deus usou pessoas para fortalecer a sua fé. Então, querido, existe uma necessidade sim de você estar inserido a uma igreja local. Você pertencer ao povo de Deus não apenas como o seu nome escrito no livro da vida, mas você pertencer a um hall de membros. Você está conectado com outras pessoas com a finalidade de que você seja fortalecido por homens que têm a incumbência de pastoreá-lo, de ministrar o evangelho de Cristo de forma genuína
intuito de fortalecer a sua fé. Mas Paulo dizer que Timóteo está sendo enviado como ministro de Deus no Evangelho de Cristo para o benefício da vossa fé, o intuito de fortalecer aquela terceira verdade pela qual nós estamos aqui expondo essa mensagem a vocês. E essa verdade se encontra aqui também no verso, né, que entendemos que uma liderança saudável, instruída por Deus, é a igreja para que nós continuemos mediante as intempéries que nós passamos. Olha só o que diz o texto. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para o benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sois designados para isso. A expressão lá no original, no grego, como nós falamos anteriormente aqui, o ponto anterior, o ponto 2, Paulo traz a ideia de fortalecer a fé, fortalecer a igreja através da presença de Timóteo, mas também a ideia de encorajar a igreja em tempos de ação. Que coisa legal, né? Sabemos que a igreja ela tem esse papel. Ela nos ensina a respeito do Evangelho, ela fortalece a nossa fé, mas ela também nos encoraja a continuar. O verso 3, ele declara sobre a realidade da... Ele diz a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Se você tem uma fé firmada nas Escrituras, neste momento de adversidade que nós estamos vivenciando por conta da pandemia, o Covid-19, você passará por esse tempo muito mais tranquilo do que alguém, talvez, que não tenha tanta base bíblica para compreender esse momento. Alguns, talvez, diante da teologia da prosperidade, estão se decepcionando porque foram ensinados que crentes não passam por dificuldades, por limitações. E agora, como fica? Querido, nós passamos sim por dificuldades. Jesus declara para nós que no mundo nós teremos aflições. Mas o que ele declara para nós é para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele diz que ele venceu o mundo. Então, Deus usa pessoas, ministros de Deus em Cristo, para que em momentos de adversidades eles nos apresentem um evangelho genuíno, para que nós tenhamos uma boa estrutura de enfrentar as adversidades, mas também com a capacidade de nos fortalecer nesses tempos de dificuldade, mas também nos encorajar a continuar. Isso acontece quando você está inserido numa igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja que tem a exposição da palavra de Deus como fim do culto, né? A principal razão de estarmos no culto é ouvirmos a conosco através da sua palavra. O texto aqui que nós lemos são referências que Paulo traz, então, à igreja de Tessalonicenses, dizendo a razão de estar enviando o pastor Timóteo como ministro de Deus no Evangelho de Cristo, como colega de trabalho do apóstolo Paulo, com o intuito de pastorear essa igreja, ensinando o verdadeiro Evangelho, mas também pastorear essa igreja, encorajando os irmãos aqui, como nós falamos, para o benefício da fé de cada um deles, mas também com o intuito de encorajar cada um deles. Meu querido, eu quero dizer a você que você precisa estar presente, né? Estar conectado à sua igreja local. Existem benefícios imensuráveis que certamente abençoarão sua vida. Da certeza de que ali, na igreja local, embora sejamos imperfeitos, limitados, é onde Deus tem usado como instrumento de Deus para apresentar o evangelho genuíno, mas também para fortalecer a sua fé, mas também para...
Eu quero orar por você nessa noite. Não sei em qual igreja, denominação você ou religião você pertence, mas eu quero encorajá-lo a você sempre tomar a decisão de entender que você faz parte de um corpo e você precisa estar conectado a esse corpo, que é chamado a igreja, cujo é o cabeça. E vamos orar neste momento então pela sua vida, para que você nunca se esqueça dessas verdades indeléveis, de que você precisa estar inserido numa igreja local, que os benefícios que ela tem para a sua vida são incalculáveis. Nela você é encorajado e fortalecido, ok? Então iremos orar, encerrando essa devocional e na certeza de que Deus falou ao nosso coração, ok? Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, que como nós cantamos no início desse momento devocional, que o Senhor sopre teu Espírito sobre este lugar, sobre a nossa vida, sobre aquele que está do outro lado, que o Senhor conhece o coração e sabe da necessidade dele estar conectado a uma igreja local, que existem muitos benefícios, ó Pai. Sabemos que nós somos imperfeitos, que muitas vezes sensações uns nos outros, mas ainda assim a igreja, essa comunidade de imperfeitos que está em contínua construção, permitindo que o Senhor haja em nossa vida, trabalhando no nosso coração, para que cada dia mais nós sejamos parecidos com Cristo. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos em nome do seu Filho. Mais uma vez, pela sua paciência de estar conectado conosco aqui, através do Instagram e do Facebook. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um restante de noite aí na presença do Senhor e com a sua família. Quando essa quarentena acabar, lembre-se que você precisa estar inserido na igreja local. Na igreja local você é ensinado, você é fortalecido e encorajado. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós.